Lern Hunsrückisch. Lektion 61. Nessa lição a gente vai focar no importante e superútil verbo kriegen. Und kann ich schon dein Like kriegen? O verbo kriegen significa ganhar, receber, obter, conseguir. Basicamente, o verbo kriegen é usado quando o objeto indireto vira sujeito, a gente pode dizer assim. Quando você dá alguma coisa para alguém, esse alguém é o objeto indireto. Quando esse alguém se torna o sujeito, esse alguém ganha alguma coisa de você. Então, em geral, kriegen indica que o sujeito recebe algo de alguma maneira. Isso pode ser aplicado de muitas formas diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas primeiro vamos ver a conjugação de kriegen. Ele é conjugado de forma perfeitamente normal no presente, como qualquer verbo N. Ich kriegen, du kriegst, er kriegt, wir kriegen, der kriegt, sie kriegen. Alguns falantes também usam uma variação desse verbo que é cria no infinitivo. Aqui é um verbo mas a conjugação segue regular. Ich kriege, du kriegst, er kriegt, wir kriegen, der kriegt, sie kriegen. Como eu uso a forma kriegen, essa é a forma que vai aparecer nas lições. Para fazer o passado, usamos o verbo auxiliar hon acompanhado do particípio perfeito, kriegt. Note que o particípio perfeito é irregular, não tendo k no início. Vamos então aos exemplos para entender melhor o uso. Sie kriegt Blumen. Ela ganha flores. Ela recebe flores. Die Mutter hat einen Kuss von jedem Kind gekriegt. A mãe ganhou um beijo de cada filho. Veja que usamos a preposição von para fazer referência a quem está dando aquilo que é recebido. Von wem hast du den Brief gekriegt? De quem você ganhou essa carta? Wie ich zum Buchgeschäft gekommen bin, habe ich noch ein Exemplar gekriegt. Quando cheguei à livraria, ainda consegui um exemplar. Veja que aqui a tradução é conseguir. Você usa kriegen para se referir a algo que se obtém, que se consegue, mesmo quando não é dado por outra pessoa. Sie hat sein Telefonnummer gekriegt. Ela conseguiu seu número de telefone. Kriegen também é usado para se referir a algo que você adquire, que se desenvolve em você. Das Pupje hat welchen Barulho Bang gekriegt. O menino ficou com medo por causa do barulho. Perceba que nesses casos é comum que em português se use ficar com. No der Schule kriegt das Mädchen viel Hunger. Depois da escola, a menina fica com muita fome. Über die Jahre habe ich ein Pännchen gekriegt. Ao longo dos anos, ganhei uma barriguinha. Fiquei com uma barriguinha. Kriegen também é muito usado quando se recebe algo por punição, o que às vezes traduzimos com o verbo levar. Willst du Schläge kriegen? Você quer levar uma surra? Quando você se refere a uma surra, a punição física, pode também simplesmente dizer se kriegen, literalmente levá-las ou ganhá-las. Willst du se kriegen? Você quer levá-las? Ou, em português, talvez pudéssemos comparar com você quer levar? Mein Vater hat heute eine Multa gekriegt. Meu pai levou uma multa hoje. Ganhou uma multa hoje. Der Mann hat einen Schuss gekriegt. Aquele homem levou um tiro. O verbo kriegen tem um sinônimo mais formal também, bekommen. Ele é um verbo de prefixo inseparável e é regular no presente. O passado é formado com o verbo auxiliar hon mais o particípio perfeito, que é bekommen. Você pode substituir kriegen por bekommen em todos os exemplos que apresentei aqui. A única diferença é que bekommen soa mais formal ou mais técnico. Sie bekommt Blumen. Die Mutter hat einen Kuss von jedem Kind bekommen. Von wem hast du den Brief bekommen? Wie ich zum Buchgeschäft gekommen bin, habe ich noch ein Exemplar bekommen. Sie hat sein Telefonnummer bekommen. Das Bubchen hat welchen Barulho Bang bekommen. No der Schule bekommt das Mädchen viel Hunger. Über die Jahre habe ich ein Pännchen bekommen. Willst du Schlee bekommen?
Mein Vater hat heute einen Mulch bekommen. Tate Mann hat einen Schuss bekommen. Eu só acho que o exemplo Willst du Sakriin ficaria meio estranho com bekommen, já que é uma gíria basicamente, pode-se dizer. Você não costuma soar formal ao ameaçar bater em alguém, né? Mas existe mais um uso de kriin que não é substituível por bekommen, que é quando kriin é um verbo auxiliar. Como auxiliar, o verbo kriin é usado junto com o particípio perfeito de outro verbo. Com esse uso, kriin significa conseguir, ser bem-sucedido em fazer algo. Apesar de na tradução em português dizermos conseguir fazer, usando outro verbo no infinitivo, em unsrekiano você usa o particípio perfeito. Vamos ver exemplos. Die Kinder kriegen das Buch gelesen. As crianças conseguem ler o livro. Já aprendemos o verbo kennen com o sentido de poder, conseguir, certo? Então eu poderia substituir por Die Kinder kennen das Buch lesen? Essa frase também é válida, mas o sentido não é exatamente o mesmo. Em Die Kinder kennen das Buch lesen, a frase significa que as crianças são capazes de ler o livro, têm a capacidade de ler. Mas elas não necessariamente leram, estão lendo ou vão ler o livro. Elas só têm a capacidade de ler. Em Die Kinder kriegen das Buch gelesen, a leitura do livro está acontecendo. O particípio perfeito indica uma ação concluída, né? Então essa construção indica que a ação está concluída ou vai ser concluída. Indica que a ação é bem-sucedida. Literalmente, as crianças conseguem o livro lido. Ou seja, elas são bem-sucedidas em tornar o livro lido. Ich hans gemacht kriegt. Consegui fazê-lo. Ou seja, fui bem-sucedido em fazê-lo. Fui capaz de concluir o que estava fazendo. Kriegst du das alles gegessen? Consegue comer tudo isso? Denkt, dass das nicht gebaut kriegt. Ele acha que não consegue construir isso. Hast du den Knopf an der Kanalzone Zeichnen gedrückt kriegt? Da mesma forma que usamos kriegen como verbo auxiliar com o particípio perfeito, a gente pode usar kriegen junto com prefixos separáveis para dar a ideia de conseguir tornar uma coisa de certa forma. É o caso de aufkriegen, zukriegen, auskriegen, loskriegen e assim por diante. Vamos aos exemplos. Kriegst du das Glas auf? Você consegue abrir o vidro? O verbo é aufkriegen, conseguir abrir. Lembre-se de que auf significa aberto. Sie kriegt die Tür nicht zu. Ela não consegue fechar a porta. Zukriegen, conseguir fechar. Zu significa fechado. Die Feuermenschen kriegen das Feuer aus. Os bombeiros conseguem apagar o fogo. Auskriegen, conseguir apagar. Aus significa apagado, desligado. Wir haben die Schraube nicht losgekriegt. Não conseguimos soltar o parafuso. Loskriegen, conseguir soltar. Los, solto. Basicamente, você pode pegar qualquer verbo separável formado com marra e substituir marra por kriegen para formar um verbo que significa conseguir fazer a coisa que a forma com marra indica. Aufmachen, abrir. Aufkriegen, conseguir abrir. Zumachen, fechar. Zukriegen, conseguir fechar. Ausmachen, apagar. Auskriegen, conseguir apagar. Anmachen, acender. Ankriegen, conseguir acender. Losmachen, soltar. Loskriegen, conseguir soltar. Wehmachen, ferir. Wehkriegen, conseguir ferir. São muitos usos de kriegen, não é? Então vai treinando aí. Sempre que você ganhar alguma coisa ou conseguir fazer alguma coisa, lembre-se do pequeno e versátil verbo kriegen. Obrigado aos apoiadores do canal que permitem que eu consiga seguir produzindo vídeos. Welche euch kriegen ich die Videos gemacht? Confere você também a campanha do Catarse e considere se tornar um apoiador. Você pode ter direito a conteúdo exclusivo e a participar de um grupo de WhatsApp para discutir o unsrekiano comigo e outros falantes e estudantes. O link está na descrição.
Também é possível apoiar o canal por doações via Pix ou PayPal. Qualquer realzinho já é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar. E me segue também lá no Instagram. Dankeschön und bis bald!